Capítulo 2. A noiva flutuante, parte 1. Já era noite quando Mao Mao abriu os olhos novamente. Planejava sair para fazer compras naquele dia. Haviam dito que ela podia deixar o complexo desde que fosse acompanhada por um guarda-costas. Mas depois de tudo o que acontecera na noite anterior, a vontade de ir ao mercado simplesmente desaparecera. Dormiu quanto pôde e, ao acordar, sentiu um peso persistente no corpo. Oh, pensou ela, olhando para as roupas amassadas com um leve desgosto, imaginando que deveria ter colocado seu pijama. Mas primeiro as prioridades. Ela bebeu um pouco de água para reanimar o corpo ressecado. A água na jarra estava morna, mas tinha um toque cítrico que a tornou refrescante. O que será que teremos para o jantar? Pensou. Cogitando se talvez devesse sair e ver o que estava acontecendo, tentou alisar os vincos da saia. Conseguiu deixá-la num estado quase apresentável e saiu do quarto, apenas para encontrar Jinshi e Basen descendo o corredor em sua direção. Alguns consideravam Mao Mao bem ousada, mas naquele momento ela se sentiu estranhamente constrangida. Na noite anterior, depois do que fizera com Jinshi, inventara uma desculpa e dissera que ouvira Lahan chamando-a, mas isso não significava que pudesse se esconder no quarto agora. O rosto de Jinshi, quando se aproximou, estava incomumente abatido. Tinha uma ruga de preocupação digna de Gao Shun, e seu olhar estava fixo em Mao Mao, ao que parecia. O olhar durou apenas um instante antes que sua expressão calma habitual retornasse. Basen, no entanto, olhava para Jinshi com visível preocupação. Algo sem dúvida estava errado. Jinshi veio em sua direção com passos que soavam excessivamente altos. O que eu faço agora? Pensou Mao Mao, mas não havia tempo para refletir direito. No mínimo deveria tratá-lo normalmente, então ela inclinou a cabeça educadamente e perguntou: "Aconteceu alguma coisa, senhor?" Tipicamente, o apropriado para uma serva seria falar somente depois que Jinshi tivesse falado com ela, mas Mao Mao julgou que talvez fosse melhor se ela falasse primeiro naquele momento. A boca de Jinshi se contorceu. Uma expressão conflituosa passou por seu rosto, mas era difícil dizer se mais alguém percebeu. "Sei que é repentino, mas quero que troque de roupa e venha comigo." Foi tudo o que disse, antes de passar por ela. Atrás dele vinham várias servas, carregando uma caixa com roupas e curvando-se profundamente. "Sim, senhor", respondeu Mao Mao. Diante das circunstâncias, era tudo o que ela podia dizer. Depois de se trocar, ela foi levada às pressas para uma carruagem. Jinshi e Basen já estavam lá dentro, também vestidos com roupas novas. Ela olhou ao redor, um pouco inquieta. Passara a maior parte do tempo ali, na companhia de Lahan. Estaria tudo bem agir sozinha, com Jinshi e Basen acompanhando-a? "Fui eu quem a chamou aqui, entende?", disse Jinshi. "Considerando que nossos horários coincidiram para isso, seria difícil recusar." Independentemente de como ele pudesse se sentir em relação a ela, pelo menos ele conseguia manter uma conversa normal. Ela ficou contente por ele ser maduro a esse ponto, mas não conseguia deixar de sentir que havia algo escondido por trás daquele "fui eu." "E para onde estamos indo, senhor?" "Para o banquete de casamento de uma certa família." "Outro banquete." "Bem, aparentemente isso fazia parte do trabalho. Eu pretendia recusar, mas o anfitrião insistiu, por ser uma ocasião tão alegre. E além disso..." "Sim, senhor." Jinshi lançou um olhar significativo para Basen, e então ele puxou o cartaz de procurado que havia mostrado a Mao Mao antes. "Pelo que entendi, a família da jovem que vai se casar veio originalmente do norte. Eles pertencem a uma das casas encarregadas de governar esta área após a destruição do clã Yi. O clã Yi governara essas terras até serem exterminados durante o período da imperatriz reinante. Isso significava que a família em questão havia sido transferida para o oeste décadas atrás." "A jovem tem pés de lótus", Jinshi informou, como ela suspeitava. "E não há mais ninguém além dela?" Isso era algo que Mao Mao queria ter certeza absoluta. Ela não podia sair por aí acusando as pessoas de serem criminosas apenas por causa de uma suposição. "Ah, sim, várias, aliás", disse Jinshi. "Algumas das damas de companhia da noiva, por exemplo. A verdadeira questão é com quem essa jovem irá se casar. Dizem que ele veio de Shao." "Entendo. Afinal, foi uma delegação de Shao que trouxeram o leão e talvez, também, quem tenha sabotado a jaula para que as barras se quebrassem." "O mais importante de tudo", disse Jinshi, "é que a jovem deve partir em viagem amanhã."
O banquete de casamento seria realizado hoje, e no dia seguinte, ela seguiria para o país de seu futuro marido. Isso parece um tanto apressado, observou Mao Mao. Ou talvez intencional, replicou ele. Pelo visto, queriam que Mao Mao encontrasse alguma prova de irregularidade antes disso. E se eu não conseguir achar nada? Perguntou. Nesse caso, teremos que pensar em outra forma. Pode ser que minha estadia precise ser prolongada, respondeu Jinshi, claramente contrariado com a ideia. Ele já estava longe da capital havia quase um mês, e o trabalho do irmão mais novo do imperador devia estar se acumulando. Ainda assim, precisavam encontrar o culpado. Isso também pode acabar prejudicando o clã Wu, e eu quero evitar isso. Não estou muito confiante que vou encontrar algo, senhor, admitiu Mao Mao. Ela queria deixar isso bem claro. Entendo. Jinshi desviou o olhar para a janela e não voltou a olhá-la pelo resto da viagem. Chegaram a outra mansão, construída perto de um oásis. O estilo era bem diferente da residência da família da Imperatriz Gyokuyou. Esta casa se assemelhava muito mais a algo que se poderia encontrar no leste. Tanto o edifício em si quanto o jardim que ostentava. Nenhum dos dois ficariam deslocados na capital. Quando passaram pelo portão e avançaram pelo caminho pavimentado com pedras, encontraram água fluindo de ambos os lados. Salgueiros balançavam suavemente, tornando o lugar agradável, enquanto pavilhões abertos, com pilares vermelhos e telhados amarelos, surgiam pela propriedade. Havia um grande lago, onde pairavam folhas de lótus. A superfície da água ondulava ocasionalmente, e sempre que uma pedra caía em um dos canais, via-se o splash dos peixes. Carpas? Carpas eram resistentes, mas Mao Mao ficou impressionada que a família fosse capaz de mantê-las em um ambiente tão árido. Esta casa pertencia ao clã Yi? Jinshi ponderou em voz alta. Se aquelas pessoas haviam sido enviadas para substituir um clã aniquilado que vivia no luxo, era natural que simplesmente tivessem se mudado para a mansão que já existia ali. Certamente era um lugar luxuoso, mas havia algo de melancólico nela. A casa da Imperatriz Gyokuyou, a mansão de Gyokuen, era viva e movimentada. Já aquela residência parecia apagada. Ao atravessarem a ponte sobre o lago, viram um homem vindo em sua direção, curvando-se respeitosamente. Perdoe-me por recebê-los tão tarde, disse o homem. Devia ser o proprietário da casa. Era um sujeito rechonchudo, com entradas no cabelo. Atrás dele estava uma mulher que supuseram ser sua esposa. Os pés dela eram pequenos e os sapatos tinham um formato estranho. Tenho certeza de que minha filha ficará muito feliz em receber as felicitações do Príncipe da Noite. Príncipe da Noite? Mao Mao se perguntou. Ela supôs que o termo se referia a Jinshi. Não eram muitos os que podiam se referir a ele por seu nome real. Nome esse que parecia envolver o caractere para lua, daí, talvez, o apelido. Se me permitem, então, disse o homem, guiando-os para dentro da mansão. Um tapete havia sido estendido no pátio e um pequeno barco com lanternas flutuava no lago. Ainda era apenas o crepúsculo, mas quando escurecesse, aquilo provavelmente ficaria assustador. Ei, por aqui! Chamou Bacen, acenando para Mao Mao. Jinshi já estava sentado ao lado do anfitrião, enquanto na próxima fileira estava Gyokuen, aparentemente também um convidado da cerimônia. Tivemos que pressionar um pouco para trazê-la aqui, explicou Bacen em relação aos assentos. Na verdade, esse era o lugar da consorte Lishu. É por isso que você está um pouco longe, mas vou designar uma dama de companhia para ajudá-la. Use-a se precisar de alguma coisa. Então era por isso que o assento de Mao Mao parecia ter sido preparado às pressas. Uma mulher que de fato se parecia com uma dama de companhia surgiu atrás de Bacen como se fosse a coisa mais natural do mundo. Havia várias outras mulheres ali além de Mao Mao, mas todas tinham pés grandes e saudáveis. Um dos lugares de honra era ocupado por um homem de meia idade, com cabelos quase brancos e feições angulosas e marcantes, claramente um estrangeiro. Ao seu lado estava uma jovem usando um véu e completamente vestida de branco. Ela estava tão imóvel e silenciosa que parecia uma boneca. É ela? Pensou Mao Mao. Parecia dócil demais, mas talvez estivesse fingindo. Resistindo à tentação de beber álcool, Mao Mao se resignou a saborear apenas um pouco de suco.
Era meio estranho realizar um banquete daqueles do lado de fora e à noite, mas a comida e a música lhe eram bem familiares. Mau francamente estava cansada de banquetes e não sentiu necessidade de avaliar este com muita atenção. Ela estava lá apenas para desfrutar de uma boa refeição e ficar de olho na noiva. Aff, o que está acontecendo aqui? Já que eles tiveram tanto esforço para levá-la, Mau sentia que deveria pelo menos parecer útil, mas até agora não tivera nem uma única chance de agir. Começou com alguém vindo trocar algumas palavras com ela, mas logo em seguida parecia que a represa havia se rompido. As pessoas simplesmente não paravam de vir conversar. Por quê? Porque ela era acompanhante de Jinchi, supôs. Todos sorriam e bebiam vinho, mas no fundo de seus olhos suas emoções eram claras. Havia ambição nos olhos dos homens e ciúme nos das mulheres. Mau percebeu que talvez esse fosse o objetivo de Jinchi ao trazê-la ali. Mostrar-lhe como era participar de um evento sendo acompanhante do irmão mais novo do imperador, e não como sua serva, como já havia feito tantas vezes antes. Ah não, mas que droga! Seria egoísmo querer que ele agisse normalmente? Que não deixasse os acontecimentos da noite anterior influenciar na forma como a tratava? Ela queria que o relacionamento deles fosse profissional, como sempre fora, cada um deles usando e sendo usado pelo outro. Era isso que Mau desejava naquele momento. Você é uma jovem muito modesta, alguém disse. Mau não respondeu diretamente. O véu cobria a maior parte do seu rosto, e ela se comunicava principalmente por meio da dama de companhia designada para acompanhá-la, evitando assim dizer algo que pudesse soar inapropriado. Afinal, seu jeito rude de falar, herdado do distrito dos prazeres, havia ressurgido recentemente. Se é assim que parece para você, então tá bom, ela pensou. Seus olhos vagaram para o centro dos assentos do banquete, apenas para perceber que, em algum momento, a noiva havia desaparecido. Sua dama de companhia pareceu notar sua curiosidade e sussurrou em seu ouvido. Parece que ela foi retocar a maquiagem. Mau se levantou, pensando que talvez pudesse ir ao toalete também, mas ficou presa, cercada por pessoas que simplesmente não conseguiam perceber dicas. Ela olhou de relance para Jinchi e Bacen, que pareciam estar na mesma situação. Bacen recebia taças e mais taças de bebidas, servidas por várias mulheres. Talvez fosse indelicado perguntar se seu rosto estava vermelho pela bebida ou por algum outro motivo. Enquanto tentava pensar em uma desculpa plausível para escapar dali, ouviu-se um grande estrondo. Ela se virou e viu todos ao seu redor olhando na direção do barulho. O barco, decorado com lanternas, brilhava ainda mais do que antes. Fogos de artifício explodiam sobre a água, obviamente a origem do barulho. Portanto, a noite havia sido planejada para incluir fogos de artifício. Uau! Que maravilhoso! Eu adoro isso! Gritou um homem bêbado, tropeçando para fora do pavilhão. Ele entrou no lago. O que ele estava pensando? E agarrou uma das carpas com as duas mãos. Que lindo! Eu adoro isso! Quem me dera fosse um pargo, mas não posso recarpar. Foi uma piada horrível, mas de qualquer forma ele entregou o peixe para um conhecido e disse: "Pode cozinhar isso para mim?" O servo claramente não sabia como responder a tal pedido, mas felizmente foi salvo pelo anfitrião, o pai da noiva. "Ei você!" chamou ele. "Eu sei que esta é uma ocasião feliz para sua sobrinha, mas isso não é desculpa para se comportar desse jeito. Todos estão olhando." "Hahaha! Olá, irmão mais velho. Relaxa, está tudo bem." O príncipe da noite deve estar horrorizado. Jinchi, o recém-invocado, simplesmente sorriu. Um sorriso educado, sem dúvida, mas foi o suficiente para encantar a todos ao seu redor. Mesmo com aquela cicatriz, ele ainda os fazia lembrar de uma ninfa celestial. "Tenho pena daquele pobre peixe. Por que não o devolve ao lago?" ele disse. A festa havia se transformado em um caos completo, apesar da presença do irmão mais novo do imperador. Uma cena assim teria sido impensável na capital. Todos sorriam e riam da situação. A carpa foi devolvida à água e de alguma forma conseguiu escapar de virar o jantar daquela noite. Ainda assim, não deve ter sido fácil para os peixes. Primeiro os fogos de artifício explodindo bem acima de suas cabeças, depois sendo agarrados por convidados embriagados.
Mao olhou para a água escura. Jogou algumas migalhas de pão, mas os peixes não se aproximaram. Todo o barulho devia tê-los espantado. À medida que mais álcool circulava na festa, mais animada ela ficava. E ainda assim, a noiva não retornava. Jinchi já havia percebido isso, e tanto ele quanto o noivo observavam o assento vazio. Talvez a estrela desta noite tenha ido se embelezar para brilhar ainda mais, arriscou Jinchi. O tio da garota não dissera que ela estava retocando a maquiagem? A maioria das convidadas não acreditava muito nisso. As damas de companhia já haviam deixado o salão há algum tempo. Pouco depois, uma das damas de companhia voltou correndo, em pânico. Estava pálida e tremia, sem conseguir falar direito. Ela apenas apontava para o outro lado do lago. O que foi agora? Pensou Mao. Ela notou um cheiro de queimado e então ouviu gritos. Mao se virou na direção dos gritos e viu um dos convidados que também olhava na direção que a dama de companhia apontava. Sua boca estava abrindo e fechando como uma das carpas e ele apontava para o céu com um dedo trêmulo. Não era para o céu, mas para um prédio em um canto da propriedade, uma pagoda de 4 andares. Algo era vagamente visível no último andar. A senhorita está pendurada. A dama de companhia conseguiu finalmente dizer. Todos os convidados que até então desfrutavam do banquete empalideceram ao mesmo tempo. A silhueta indistinta podia ser vista balançando do telhado da pagoda, os pequenos pés balançando levemente de um lado para o outro, o vestido branco ondulando suavemente ao vento como uma nuvem. Para a torre, ordenou Jinchi. Ele e Bacen foram os primeiros a agir. O noivo, o pai da noiva e o tio dela o seguiram logo depois, e Mao também correu atrás deles em direção à pagoda. Atravessaram o jardim verdejante, a fumaça dos fogos de artifício se espalhando e obscurecendo a luz das lanternas que flutuavam no canal. Podiam ouvir o barulho das carpas se debatendo na água. A torre era visível dali, mas não havia um caminho direto entre eles e ela. Árvores e outros prédios bloqueavam a passagem e eles precisaram contorná-los até alcançar seu destino. Por sorte, as lanternas iluminavam o caminho, ao menos não tropeçariam. Mao chegou um pouco depois dos outros, subindo as escadas correndo. Ela alcançou o último andar ofegante e encontrou os homens olhando incrédulos para a corda pendurada. Ela havia se rompido. Encontrem-na! Verifiquem o chão ao redor da pagoda! Rugiu Bacen, descendo as escadas em disparada. Ele podia até ter uma personalidade simples, mas pelo menos era decisivo em momentos como esse. Os demais seguiram seu exemplo, enquanto Jinchi permaneceu olhando para fora. Estavam a cerca de 12 metros do chão. Se a moça tivesse sido estrangulada pela corda, mas esta tivesse se rompido, quais seriam as chances de ela sobreviver? Acho que praticamente 0, pensou Mao. Quer tivesse quebrado o pescoço ou sufocado, ninguém sobreviveria tanto tempo pendurado. Ali no chão, próximo da corda oscilante, havia um par de sapatinhos bordados. Eles pertenciam à noiva. O que você acha disso? Jinchi perguntou, olhando da corda para o chão e vice-versa. A corda estava amarrada sob o beiral e a outra ponta havia se rompido. Olhando dali, era possível ver os telhados sobrepostos. Talvez a jovem tivesse rolado por cima deles durante a queda. Eu não sei, respondeu Mao com sinceridade. Jinchi sorriu amargamente. Eu tentei arrancar a verdade dela, Jinchi murmurou. Será que eu causei isso? Ele estava sentado no lugar de honra no banquete e poderia ter dito algo à noiva. Ele olhou para baixo e, por um instante, pareceu sentir um gosto amargo na boca. Virou as costas para os pequenos sapatos, mas não ergueu o olhar. Você me acha uma pessoa terrível? Após um momento, Mao respondeu. Eu não sei, senhor. Jinchi apenas havia cumprido seu dever. Alguém teria de fazer aquilo mais cedo ou mais tarde, senão o culpado fugiria para o oeste. E isso precisava ser evitado. Sem saber o que dizer, Mao permaneceu em silêncio. Por fim, Jinchi disse... Vamos. Sua voz soava fria. Sim, senhor. Mao desceu as escadas devagar, uma pergunta silenciosa crescendo dentro dela a cada passo. Não demorou muito para encontrarem a noiva, mas ela não estava em condições de ser vista. Seu vestido branco estava chamuscado,
Seus braços e pernas, dobrados em ângulos perturbadores, também estavam queimados. Sua cabeça estava partida, mas a corda ainda estava ali, enrolada em volta do pescoço. Reconheceram seus pés pequenos e deformados. Ela havia caído perto das lanternas, ficando encharcada com o óleo, e em seguida sido incendiada. Era o bastante para que até os convidados mais embriagados recuperassem a sobriedade.